madrugada, na Barra da Tijuca, bairro Nobre da zona oeste do Rio, um carro do ano para em frente a um ponto de ônibus onde duas mulheres aguardavam condução. 5 rapazes na faixa dos 20 anos saltam e espancam uma delas, a empregada doméstica Cirlei Dias. O fato se passou recentemente, virou manchete nos jornais e impressionou muita gente por serem os criminosos jovens de classe média com família constituída que tiveram acesso a boas escolas e outras oportunidades. O que leva, então, um jovem com essas características a se transformar num criminoso? O que é realmente essencial na formação do caráter de uma pessoa? Os pais devem sempre ser responsabilizados pelos atos dos filhos? Que influência instituições como a escola e a mídia, por exemplo, têm na formação de valores da sociedade? Essas são questões que eu trago para discussão aqui com os nossos convidados de hoje. O psiquiatra e psicanalista José Otteraldo, o sociólogo Renato Alves, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Tânia Zaguri, filósofa e autora de livros nas áreas de psicologia e educação. E participam também do programa, essa noite, duas mães de jovens na faixa dos 20 anos, ligadas nessas questões que a gente vai levantar aqui. A advogada Maria Vitória Costa e a atriz Ana Márcia Misch. Boa noite, gente. Obrigada a vocês duas aí pela presença já com a gente. Obrigada a vocês pela presença. Bom, e você em casa, se você quer participar dessa conversa, então ligue pra gente. O telefone é 0, código da operadora 21 2502 0022. Ou então mande um e-mail para debate@futura.org.br. Bom, vamos lá começar a nossa conversa? A sociedade, ela se pergunta o que gera atos de violência gratuita praticados por jovens. E a gente começa o programa de hoje analisando o papel da família nisso tudo. No caso dos jovens cariocas que agrediram uma trabalhadora num ponto de ônibus, assim como outros casos parecidos que foram parar nos jornais nas últimas semanas, a opinião pública logo apontou o dedo para a família como responsável pelo comportamento intolerante dos agressores. Vamos ver agora duas histórias de pais atentos a essa questão. Elaine já teve muitas preocupações com o filho Fabrício, de 23 anos, quando ele era adolescente. E mesmo trabalhando fora o dia todo, conseguiu redobrar a vigilância. Perceber alguns amigos que não me agradavam, de correr atrás mesmo, de buscar, de ir onde estavam. Já conheci bastante gente que gostava de dar uma voltinha na rua para ver o que vai fazer, sem muita coisa na cabeça, o que vier veio. E numa dessas acaba se envolvendo nisso que a gente vê aí, essas besteiras aí, né? Os empresários Karina e Chalimar são pais de 3 filhos e se sentem responsáveis pelos adultos que eles serão. Eles são reflexos do que eles veem em casa, então você tem que estar ligado também, não achar que são seus filhos, que eles são perfeitos, né? Os filhos agradecem. É muito melhor você ter alguém para dizer o que é certo e errado do que você ir lá fazer a coisa errada e depois não ter ninguém para te aconselhar, te ajudar. É sempre bom. Bom, gente, a gente vê aí que os filhos, eles pedem limites, né? Pelo menos na frente das câmeras, eles dizem que é importante os pais darem limites. E durante essas últimas 2 semanas, quando aconteceu esse caso que eu citei agora na abertura do programa, e outros que a gente viu pelo jornal, a opinião pública logo aponta a família como sendo responsável, em parte, pelo acontecido, pelos graves crimes cometidos, por não dar limites a esses jovens. Eu queria começar com você, Otteraldo. O que está acontecendo? Os pais não estão conseguindo efetivamente dar esses limites? Lógico, é um conjunto de fatores, né? Em primeiro lugar, ninguém nasce com a ideia de limite. Vai se adquirindo essa noção de limite, primeiro na identificação dentro do próprio grupo familiar, quando você é criança. Depois, quando começa o processo de independização da adolescência, naturalmente o adolescente vai buscar identificação na sociedade como um todo. Ao nível da família, eu acho que há uma série de valores que estão sendo transformados e modificados na situação atual. E os pais têm muita dificuldade em saber como agir adequadamente. Eu penso que a falta de limites se estabelece, os pais têm receio de dizer não aos filhos, e nas classes sociais mais favorecidas se cria um certo sentido de impunidade. Agora, a sociedade como um todo, os modelos de identificação que ela oferece aos seus adolescentes, certamente não são os mais adequados, eu não tenho dúvida disso. Porque um adolescente vai observar o ator, o jogador de futebol, o político, e estabelecer a sua identidade, em parte, a partir desses modelos, né? E a sociedade oferece, convenhamos,
modelos de impunidade, né? Pois é, mas aí Como- os modelos existem, sempre existiram modelos, vão passando os tempos, modelos diferentes, de acordo com o tempo que a gente vai viver. Agora, o papel dos pais aí para orientar essa percepção desse modelo. Num momento de transformações intensas como são estas que nós vivemos hoje, a tarefa da família é muito maior. Sem considerar que o bebê humano, de todos os mamíferos, é o que nasce em maior estado de desamparo. Tem que ter alguém, uma família, um tecido familiar que lhe dê suporte, possibilite identificações. Agora, nós não podemos esquecer que os adolescentes se envolvem em situações de violência. Mas eles também, a primeira causa de morte de adolescentes em nosso país é homicídio. A segunda causa de morte é acidente. A terceira causa de morte, suicídio. E só depois doenças orgânicas, dados do IBGE. Sabe do que morrem meninos entre 5 e 15 anos na cidade de São Paulo? Homicídio. É uma sociedade vítimas de homicídio. É uma sociedade extremamente violenta e que oferece modelos de violência por um lado e de impunidade por outro. Renato, você concorda assim, que essa questão toda da violência, os jovens sendo vítimas da violência, tem a ver com esse problema, vamos chamar assim, um problema dentro de casa, né? Um problema pelo menos que se estabelece ali para os pais em relação aos filhos, que é de estabelecer os limites. Você concorda? Sim, sem dúvida, Amanda. Eu acho que nós temos várias questões que a gente podia abordar. Vou destacar 2 pontos, aproveitar até um pouco do que o José falou e destacar 2 pontos que eu acho que é extremamente importante nessa discussão. A primeira delas é que a gente vive numa sociedade que é extremamente violenta. Né? A gente vive num tempo onde a violência ela é uma moeda de troca. Então basta você assistir aí os modelos, né, como o José estava falando, dos filmes que nós assistimos aí de grande massa, quais são os modelos de heróis. Né? E eles têm todos ali o uso da violência como um dos elementos até da sua afirmação, da sua masculinidade, do seu poder e até da imposição da sua vontade. Então a gente vive numa sociedade violenta. Por um outro lado, também a gente vive um momento onde a gente tem também o espetáculo da violência. Né? A violência, via de regra, ela é também de alguma maneira exposta aí pelas mídias, pelas páginas policiais dos jornais, pelos programas de televisão que exploram essa questão da violência como algo também que vende, algo também que traz audiência, essa questão toda. Então quando a gente também pega um jovem, uma criança que nasce crescendo nesse ambiente, onde a violência ela é colocada cotidianamente em doses homeopáticas na sua vida, a violência também passa a ser um valor. Um valor até para ela se instituir em relação ao que ela é, em relação à sua própria identidade, à sua própria afirmação, como também um valor para muitas vezes negociar com o outro. E um valor para a família também, né? Talvez seja por isso que é tão difícil para a família dosar e organizar, orientar os filhos, Tânia. Olha, eu acho assim, o que eles falaram é extremamente pertinente e eu queria aproveitar então complementar só com um dado. Realmente a família hoje, como ele disse, está perplexa, insegura. Agora, os insumos que a família recebe da sociedade abalam os adultos também. Não foi por outra razão que eu, em 1991, publiquei o primeiro livro em que eu falava sobre a necessidade da família resgatar os limites como um valor e não como algo repressivo, e sim o limite como a base da formação da cidadania e todos os demais que seguiram nessa ideia. Agora, o que eu quero conversar um pouco, juntando o que eles dois disseram, e que eu acho que é importante, é dizer assim, os pais estão inseguros, porque eles também são seres humanos e talvez o amor mais forte, né, que o homem tenha é pela sua cria, pelo seu filho. É um amor que não se compara a nenhum outro. Então, nele se concentra, nesse amor, todos os melhores desejos desse pai. Ele quer proteger, ele quer dar tudo de bom e de melhor, ele quer que o filho não sofra nada do que ele sofreu. Acontece que ele está recebendo da sociedade mensagens extremamente contraditórias. Ele sente que ele tem que educar o filho para a cidadania. Está fazendo milhões de anúncios falando disso, movimentos e tal. Mas a sociedade, subliminarmente, ela passa uma mensagem de que o que dá certo não é ser generoso, colaborador, enfim, honesto. Por quê? Porque entra aí o problema da corrupção, que nos últimos anos tem esgarçado o tecido social, e mais ainda, perversamente e inconscientemente, isto é, sem que os pais percebam,
tem influenciado também a atuação dos pais. Ou seja, aquilo tudo que a gente ouve, né? Que o importante não é o discurso, é o exemplo. E a sociedade traz exemplos para dentro de casa. O mundo que a gente vive traz exemplos para dentro de casa, veja bem, que não são exemplos. Exatamente, porque o pai fica na seguinte situação. Se por um lado, o que dá certo é ser esperto, a nossa sociedade não valoriza a ciência, a cultura, o saber, embora diga que sim. Mas se você for ver salário de professor, cientista, ou quem é entrevistado nas mídias, nunca é, ou rarissimamente é. Em geral, são exatamente os exemplos que nós estávamos conversando antes, que é, né, o pessoal da mídia. Então, todo mundo quer ser celebridade, outra coisa que vem, aparecer, né? Que é subir fácil, rápido, ganhar muito. Então, o pai, diante disso, ele próprio, às vezes, está contaminado também por isso. A nossa sociedade valoriza o imediatismo, o consumismo, o esperto. Então, como que um pai que quer tudo de melhor para o seu filho não vai se sentir inseguro e, às vezes, até sem querer, passar mensagens dúbias para o seu filho? Ele tem medo que o filho não tenha instrumental para enfrentar essa sociedade. Vamos ouvir, você fez as perguntas aí certas que eu quero fazer para as nossas convidadas dessa noite também, nossas outras convidadas aqui. Vamos ouvir a opinião delas aqui que já estão com a gente, a Maria Vitória e a Ana Márcia. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigada pela presença mais uma vez. Maria Vitória é advogada, tem 2 filhos, uma moça de 24 anos e um rapaz de 22. E a Ana Márcia é atriz e é mãe de 2 rapazes, um de 24 e um de 19. Tá certo? Deixa eu começar aqui com a Maria Vitória. Maria Vitória, você está insegura com todo esse cenário aqui que a Tânia mostrou pra gente? Na verdade, a gente já sabe, a gente sabe o que está acontecendo, mas você se sente assim, segura em orientar os seus filhos, ou esteve já ao longo desses 24 anos aí, insegura em orientar os seus filhos? Bom, insegurança, né, todos nós temos. Que a Tânia está certíssima nas ponderações dela. A gente tenta passar, a gente ama de paixão, que é o melhor para eles. Por outro lado, você não quer que ele seja o bobinho, né? Você quer que ele seja aquele que vai se dar muito bem na vida, que tudo vai ser maravilhoso para ele. Quando ele nasce, você coloca um cenário assim de príncipe e princesa. E na verdade as coisas vêm e quando eles chegam a um certo ponto, você tem uma concorrência muito grande, né? Você tem concorrência da escola, você tem uma concorrência dos amigos, você tem concorrência da mídia, da internet. E aí, como é que é estabelecer os limites, de fato? Como é que é? Sem você ser taxado de careta, porque logo eles dizem, né? Eu acho que você tem que aceitar a taxação de careta. Eu me senti assim uma solitária, né? Uma Dom Quixote, porque as opiniões que eu tenho, elas não se enquadravam na época que eles eram adolescentes, né? Eu não sabia de nada. Enfim, mas você tem que manter firmeza e não se deixar levar por essas coisas. Então, eu acho que assim, eu sempre coloquei valores, desde muito pequenininhos. E eu sempre procurei me afastar dessas coisas do exterior, de, meu filho tem que ser o melhor. Eu quero que meu filho seja normal, ele não precisa ser o melhor. Eu acho que essa coisa da competição, isso é que acaba atrapalhando todo mundo. Deixa eu ouvir a opinião da Ana Márcia sobre esse assunto. Ana Márcia, como é que é essa tua história aí de orientar os seus filhos? Você também já ouviu muito que você é careta? Como é que você estabelece aí as regras da sua casa? Como é que você faz cumprir essas regras? Sendo bem real. Se você é taxado de careta ou liberal, isso daí você tem que estar consciente e você tem que estar bem com você. Você escolher o que você quer ser e você saber quem você é. Mas tem dúvida sempre, né? Não é tão fácil. Tem dúvida, né? Mas saber quem é não quer dizer que você não tenha dúvidas, que você não se questione. E é saber isso também. É saber que eu vou ter dúvida, é saber que eu me questiono. É isso, é aceitar o real. E como é que lida com a reação negativa deles em relação a essa postura firme que eles têm que ter? Eu acho que mãe tem direito de ser chata. Mãe tem direito, é o meu direito, eu tenho direito de ser chata. E uma coisa que eu sempre falei lá em casa, eu não sou coleguinha deles, eu sou amiga deles. Eu não ligo, os amigos dos meus filhos me chamam de tia, eu gosto disso. Isso é uma distância já, mas não é uma distância para separar.
É uma distância de colocar cada um no seu lugar. Eu sou a tia que gosto mesmo, que me importo. Eu não quero ser vista como coleguinha. Então eu brinco, eu faço tudo. Mas eu sou a mãe. Bom, e aí, gente, o que vocês acham dessa colocação? Posso fazer um... Coisa não, fica à vontade. Elas duas são mães, assim, muito resolvidas, muito legais. A gente até conversou um pouco antes. Com certeza vão criar muito bem seus filhos. Mas a verdade é que, como ela falou muito bem, a competição que os pais têm que enfrentar hoje, eu digo assim, hoje os pais têm adversários que os nossos pais não tiveram. Além da mídia, que passa essas mensagens subliminares, num momento em que, por exemplo, as crianças estão sozinhas, sem digamos, a atitude proativa dos pais. Hoje, pai e mãe trabalham fora, isso também é um fator que precisa ser levado em consideração. A criança hoje está muito mais sozinha, entre aspas, do que quando a mulher não trabalhava fora. Isso é uma situação que está posta, atenção. Todos nós trabalhamos, a mulher trabalha muito hoje, tanto quanto o homem, e as crianças ficam assim, em casa, ou ficam muito na escola, ficam em casa vendo televisão, vendo programações que a gente não aprova. E aí? Talvez uma das questões que a gente internet, tem que refletir principalmente, é sobre o abandono nas diferentes classes sociais que sofrem as crianças e adolescentes. Porque a agressividade é algo saudável. A agressividade vem de greve, significa um gesto na direção do outro, só isso. Dar congresso, agregar. A agressividade é saúde. Entretanto, se esse gesto agressivo de buscar encontrar alguém não encontra ninguém, o pai, a mãe não acolhem esse gesto, não dão limite, esse gesto agressivo de buscar alguém se torna cada vez mais amplo, mais desesperado pela ausência de um adulto, pai, mãe, professor, e aí sim se torna destrutivo e violento. Eu entendo a violência como a agressividade sadia e natural que não encontrou um adulto que ajudasse a criança ou adolescente a se organizar emocionalmente. Organizar esse sentimento que é muito comum. Exatamente. Agora tem uma questão que eu acho que é interessante, né? As falas das duas mães, né? Eu acho extremamente ricas, né? No que elas trazem. E elas chamam a atenção para dois pontos que eu acho que são fundamentais, né? Os dois pontos aqui, eu dou novamente um pouco nos meus dois pontos. O primeiro deles é a questão de que dar limite é uma coisa chata. Não é legal dar limite. E a gente vive numa transição de modelos de família, onde esses pais de hoje geralmente são os pais e que tiveram pais extremamente autoritários, extremamente castradores, extremamente repressores, e hoje a gente vive um outro lado, que é essa dificuldade também de estabelecer limites. Até muito pouco tempo atrás, 40, 50 anos atrás, era muito simples ser pai. Você tinha regra, você tinha um script, e era assim, perpassado de geração em geração, ninguém tinha dúvida. Por isso que era tudo muito mais previsível. E é interessante, na fala delas aparecem as duas questões, né, assim, dar limite não é para ser legal, não é legal, e é difícil, né, não ter limites, ou estabelecer limites para isso, e é extremamente fundamental, porque é esse limite também que faz com que a minha agressividade se torne algo que, em vez de ser destrutiva, como foi o ato que nós vimos aí, que chama essa matéria, e algo que é construtivo, e o construtivo também implica uma certa agressividade. Escrever um texto, você tem que ter uma certa agressividade criativa para aquilo. Como é que você transforma essa questão agressiva em algo que pode ser destrutivo e algo criativo? A partir do limite, é o que me limita. É o que a gente chamava, por exemplo, na psicanálise, de sublimação. O que ele faz? Ele sublima aquilo em algo aceitável, em algo criativo, em algo que pode ser belo, né? Esculpir uma estátua como faz Michelangelo, ele precisa de uma agressividade. Se não tiver uma agressividade, ele não tem estátua, né? E uma outra questão também que elas colocam ali, que eu acho que é extremamente bacana, né? Quando elas também trazem essa ideia de que, ao mesmo tempo, se colocar limites é uma coisa que, às vezes, a gente tem medo, a gente também tem dúvidas, assumir a dúvida como parte do processo educativo é fundamental. A educação não se faz de certeza. A gente estuda e a gente vai se educar porque a gente tem dúvidas. E na criação também dos filhos, as dúvidas também fazem parte disso. E é normal e é natural ter dúvidas. O problema está que as pessoas têm certeza demais. Por exemplo, os meninos que fizeram aquilo tinham certeza demais, não tinham dúvidas. E quando a gente não tem dúvidas, a possibilidade da gente passar pro lado de lá, que é uma linha muito tênue, né, de passar do lado da normalidade pro lado da transgressão. Quando você tem dúvida, você pensa. Exatamente, a gente pensa, a gente para, a gente reflete. Posso comentar um pouquinho do que você falou? Desculpe, eu concordo, mas em parte, porque algumas certezas, eu trabalho com pais há 15 anos, já dei mais de 1000 palestras em todo o Brasil, né, e tenho livros escritos exatamente, por exemplo, esse aqui, Limite Sem Trauma. Por que eu escrevi esse livro? Porque, na verdade, não é apenas
o fato do pai ter dúvidas que faz com que ele não dê limite, ou dê. O problema é a inconstância de atitude, que aí nesse caso a dúvida, que seria uma coisa, digamos, até a dúvida cartesiana, uma coisa positiva, mas não nessa situação. Eu acho que a criança pequena, até a adolescência, ela precisa que os pais tenham pelo menos algumas certezas básicas. Não é ter certeza de tudo. Eu gostaria de esclarecer que o que você está falando, para o público entender melhor, você não está dizendo que o pai tem que ser inseguro, mas que ele pode escolher, às vezes, um caminho depois de mudar. É nesse sentido. Certezas absolutas. Agora, não, exatamente. Certezas absolutas, talvez eu complemento até um pouco isso que a Tânia coloca. É verdade, tem que ter noções muito claras, né? Ao mesmo tempo... Limites. Exatamente. Não pode ficar um dia dando, não, exatamente, outro dia não dando. Mas, ao mesmo tempo, eu também trago essa questão da dúvida, não necessariamente como algo em relação a qual eu também não tomo posicionamento nenhum. A dúvida, ela também é um momento pro pai se posicionar. Claro. Ela é fundamental nesse aspecto também. Se eu tenho dúvidas, eu vou procurar, vou ler seu livro, vou procurar, vou conversar, vou me informar. O problema está muitas vezes dentro da dúvida, a paralisia. A dúvida que gera paralisia, ela gera uma certa impotência. Agora, a dúvida, e até nesse caso, né, qual é o limite? A gente nunca tem isso muito claro. Isso também vão sendo testes que a gente vai fazendo nesse processo de educação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a certeza de que essa necessidade de instalar esse limite, de fundar esse limite, de criar esse marco, ela é extremamente fundamental. Eu não posso ter dúvidas disso. Como eu faço, eu posso ter dúvidas. E posso até buscar... Você pode ver que, às vezes, até com um filho, você tem que falar de um jeito, com o outro de outro. Um tem que ser sempre... No momento de um jeito, no momento de outro. Eu tenho que fazer uma pausa rapidinho aqui, a conversa tá boa. Vamos continuar. A gente faz uma pausa para o intervalo rapidamente. E você em casa, participe da nossa enquete que está no ar no site do Futura. A pergunta da semana é: o que leva jovens de classe média e alta a cometerem crimes bárbaros? Aproveite o intervalo e vote www.futura.org.br. Resultado a gente comenta no fim do programa. Então a gente aguarde um instante, porque o Sala de Notícias em Debate volta já. Olá, estamos de volta com Sala de Notícias em Debate. Nessa noite a gente fala sobre o comportamento dos jovens que se envolvem em crimes. E comigo no estúdio estão o psiquiatra e psicanalista José Alteral, o sociólogo Renato Alves, Tânia Zaguri, filósofa e autora de livros sobre psicologia e educação, além de Maria Vitória Costa e Ana Marta Nicho, mães de jovens na faixa dos 20 anos. A gente já tem uma pergunta aqui do público da Julieta Arruda, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela é professora da rede pública numa área carente e ela diz que até concorda que a escola seja importante na formação dos jovens, mas que isso é muito difícil quando os jovens já chegam em situação de risco e ameaçam os professores. Essa questão da violência na escola é uma questão que está muito presente hoje, né? O que aconteceu com a escola? A escola... ela se cobra da escola ser um espaço de... Eu não tenho a menor dúvida que as famílias, como faz uma empresa que terceiriza segurança, transporte, alimentação, limpeza, a família pensa nas diferentes classes sociais que é possível terceirizar para a escola cuidados familiares. A responsabilidade de orientar os filhos. Se nos anos 60, no final dos anos 60, né, quando houve a grande migração para os centros urbanos, e a família se tornou rota, né, família nuclear, o pai, a mãe e seus filhos longe do grupo familiar, foi aí, exatamente no fim dos anos 60, que começaram a nos chamar de tios. Uma esperança ainda das crianças e adolescentes de servir um tecido familiar que começou a se na libertar. escola. Mas isso também foi influência de linhas pedagógicas que na época estavam em plena, digamos assim, moda, né? O Paulo Freire tinha uma crítica eu também. ferrenha. Mas nós tínhamos o Roger, assim, nos anos 80, teve uma influência muito Mas olha grande no só, Brasil. mas a escola, vamos ser realistas. Eu acho que, ok, os pais não devem transferir toda a responsabilidade de orientar os filhos para a escola, mas é um espaço onde as crianças e os adolescentes passam boa parte do tempo. A escola não tem o seu papel? Sim, mas não é em vez. O que ele estava dizendo, assim, não é em vez da família. Sim, mas tem lá o seu papel também, né? Mas eu acho que talvez... Desculpa, por favor. Diga. A escola não pode nunca usurpar o papel dos pais. Por outro lado, a escola hoje, com essas estatísticas de violência que nós temos, eu não tenho a menor dúvida de que a escola hoje é a segunda e talvez a última chance
que muitas crianças e adolescentes têm que encontrar um ambiente favorável ao desenvolvimento. Em segundo lugar, não tenho a menor dúvida de que a escola é um espaço de promoção da saúde e prevenção da doença. Terceiro, quem não aprender esse ano fórmula de Bhaskara, presentes contínuos, ou não conseguiu ler o Quincas Borba, vai ler no ano seguinte, ou no semestre seguinte. Agora, quem está em contato com a violência, com a droga, com a gravidez na adolescência, isso é hoje. É hoje, verdade. E a escola, eu acredito, estou falando no sentido genérico, a escola é velha, bolorenta, a escola tem que se reinventar no novo tempo. Quer dizer, a escola tem um papel na formação dos valores de uma pessoa, mas a escola também hoje é vítima de uma série de situações da sociedade. Você concorda, Renato? Sim, Amanda. E eu quero destacar aí, o aspecto que é o seguinte: a escola, primeiramente, ela não está para fazer o papel dos pais, e ela nem deve fazer isso. Ela está também para se associar num projeto de educação, que não é um projeto nem da escola, nem dos pais, mas é um projeto da sociedade. Então, quando acontece um ato como esse dos meninos, é um ato que não agride a ele ou aquela mulher. Ele agride a nós enquanto sociedade. Porque ele rompe com os nossos contratos sociais mais básicos e mínimos. E a escola, nesse aspecto, tem um papel fundamental. Quando a gente pega uma pergunta como dessa professora, o que vale a gente pensar, primeiramente, a criança, quando ela chega na escola, ela não chega agressiva, nesse grau de ofender ou matar ou bater um professor ou matar um colega. Pelo contrário, o processo de escolarização dela, então, ao ponto quando ela chega na adolescência e comete algum ato, e vale ressaltar, aí tem uma discussão muito grande em relação às questões da escola, a escola ainda é, dentro dos espaços sociais, um dos espaços mais seguros que a gente tem. Em qualquer comunidade carente que você vai, dentro das reivindicações populares, a primeira delas, antes do posto de saúde, antes do posto de hospital, está a escola. Nesse aspecto, eu queria destacar o seguinte: o processo de socialização da escola, como diz o galera, é polorento, ele é antigo, ele é ineficaz. Por quê? Porque muitas vezes ele se centra demais na passagem de conteúdos, de informação. E a escola, nesse aspecto, ele também é um espaço de formação, né? E formação de valores também. E aí você complementa também o que você teria, muitas vezes, na família. E o que é o espaço também social da escola? O espaço social da escola é onde você também aprende a conviver com grupos diferentes da sua família, com a diferença da diversidade também que está presente na sociedade. Se você não tem essa formação também dentro da escola, isso é fundamental para uma vida em sociedade, onde é que essa criança, onde esse jovem vai ter isso? Deixa eu ver aqui a Dani, que ela vai discordar. Eu também quero ouvir a Ana Márcia e a Maria Vitória. Não estou fazendo marketing, mas eu até depois de estudar esse livro, porque acabou de sair no ano passado. É um livro que eu fiz um estudo em todo o Brasil, em 42 cidades, com 2.000 professores, escola pública e privada. E exatamente isso que você falou, porque você disse que eu sou filósofa e escritora, mas eu, antes de tudo, eu sou professora. Eu tenho 36 anos de sala de aula. E hoje em dia, a escola não está, pelo contrário, ela está deixando de fazer o seu papel de transmissora de conteúdos para educar, porque ela está diante de uma situação completamente anômala. Então, agora, por outro lado, o professor, e é isso que está aqui, por isso que o título do livro é o Professor Refém, eu entrevistei professores, fiquei 3 anos e meio para fazer esse livro. O que a gente vê? Chegam medidas político-educacionais que não tem nada a ver, que não tem a menor consciência do que está acontecendo em sala de aula. Aí, só para concluir, porque isso é fundamental para quem está nos ouvindo. As salas de aula estão repletas de alunos. Para a gente fazer essa proposta, que é o desejo de todo educador, com E maiúsculo, né? Ninguém hoje pensa mais em só passar conteúdo. Todo mundo quer formar e informar. E, aliás, prioritariamente, a gente fala na formação da cidadania. Eu formei professores durante anos, trabalhei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 78. Mas a verdade é que hoje o professor está com pletora, ele está com salas, de 5ª a 8ª série, nós temos escolas com 70 alunos dentro de sala. Fica difícil da escola cumprir o seu papel de formar pessoas, a não ser passar conteúdo. Exatamente, não aumentou a carga horária, aumentaram as tarefas do professor. Deixa eu ouvir as nossas convidadas, a Maria Vitória e a Ana Márcia. Ana Márcia, você, além de atriz, você é professora também, né? Ou você já foi professora. Como é que é essa tua experiência na escola da Baixada Fluminense, você é de Nova Iguaçu, não é isso? Sou. Então, você concorda com tudo isso que está sendo dito aqui? Quer dizer, como é que a escola participa da formação de valores de uma pessoa, da formação do caráter de uma pessoa? Enfim, a escola tem condições disso hoje? A escola consegue ajudar os pais, montar uma parceria com os pais para conseguir isso? Qual é a tua percepção? Bom, eu estou na rede pública. Eu sou professora de música e teatro, eu tenho um coral na rede pública. E tudo que foi falado aí é real.
eu vejo isso. Agora, os professores, eles estão com uma carga muito grande, eles estão como carga de salvadores. E isso não pode ser. Nós estamos com uma carga de ter que educar, passar conteúdo, e não tem estrutura para isso. Um dia desse, numa escola, na Baixada Fluminense, uma criança de 8 anos pegou nos meus cabelos e perguntou se eu era do Conselho Tutelar. Eu fiquei muito abalada com isso, porque uma criança que pergunta se um professor é do Conselho Tutelar, meus filhos nessa idade nunca souberam que era isso. O Conselho Tutelar faz parte da vida daquela criança. Eu acho que os professores, eles estão assoberbados e eles não têm estrutura para fazer isso. Isso é um trabalho realmente de sociedade. E nós estamos num momento que, se não for feito agora, uma coisa real, de verdade, uma coisa discutida, um SOS para a educação do Brasil, o Brasil não vai mais ter chance. Nós estamos chegando, nós não temos mais pessoas que vão ser capacitadas no futuro próximo. Uma criança que faz essa pergunta para alguém nessa idade, é temerário, é um desastre. E precisa ser feito alguma coisa agora. Muito bem. Bom, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Cláudio Coelho, do Rio de Janeiro. Ele faz um comentário, na verdade. Ele diz que hoje em dia a vida é muito fácil, o jovem tem computador, carro, celular, e o Cláudio não concorda que parte da culpa é dos pais. Ele diz que antigamente os jovens tinham que trabalhar e lutar pelos seus ideais, então não tinham tempo para fazer esse tipo de coisa. É preciso limite para tudo. Na verdade, sai um pouquinho nessa discussão da escola aqui. Convenhamos, eles têm celular de classes sociais mais favorecidas. Celular, carro, computador, quem deu foram os pais. Exato. Talvez em excesso, né? Privando os jovens difícil saber a medida de poderem desejar. Né? Antes que eles tenham um desejo, nas classes sociais mais favorecidas, recebem. São pessoas que não desejam. Isso é maléfico. Lógico, eles não têm um desejo. Eles têm um profundo tédio. E o tédio, dentre outras coisas, ele prepara para a violência. O tédio tem várias saídas. Pode ser um tédio que leve à criatividade. Mas nesses que não são desejantes, leva à violência muitas vezes. O tédio prepara a violência. E são profundamente entediados. E a falta de perspectiva também. Lógico. Por outro lado, uma sociedade que oferece um modelo de identificação, por exemplo, né, sendo bem explícito para que todos conhecem, o Renan Calheiros, por exemplo, um indivíduo com destaque, constantemente na mídia, ao lado do presidente, numa audiência, os dois conversando. Ora, convenhamos, transmite a toda a população e aos adolescentes que constituem a sua identidade com base em identificações, exemplos éticos e morais muito discutíveis. Né? Com certeza. Deixa eu ouvir, antes a gente tem uma outra reportagem para mostrar, mas eu queria ouvir a Maria Vitória, que eu não ouvi ainda nesse bloco, né, sobre essa pergunta, essa colocação aqui do nosso telespectador, do Cláudio, sobre a questão de, enfim, jovens têm celular, têm carro, e aqui a observação do doutor Teral, que tem antes mesmo de ter o desejo de ter. Os pais já vão lá e suprem esse desejo dos filhos. Como é que funciona isso na sua casa, Maria Vitória? Você se preocupa com isso? Você já se preocupou com isso? Como é que você age em relação aos seus filhos, em relação, enfim, ao que você, as coisas materiais que você dá para eles, enfim? Na verdade, como eu te disse, a gente, quando tem filho, a gente quer dar de melhor, né? Então você se desdobra para dar tudo. Eu discordo um pouco do telespectador, porque eu acho que isso não é uma regra, né? Eu conheço várias pessoas que têm tudo e nem por isso saem espancando ninguém por aí. Na verdade, eu acho que o problema não é o que se tem. Eu acho que o problema são os valores que são passados. Provavelmente foram passados... fica até difícil para mim falar das mães, porque... A gente, quem é mãe, tem que ter um código de ética, né? Você não fala do filho de ninguém, nem da mãe de ninguém. Porque é uma das coisas mais difíceis de se fazer, educar uma pessoa. Não tem livro, não tem apostila, não é uma profissão. É o acertar e errar. Então, fica fácil falar da mãe, do pai, de que deu muito, mas ninguém sabe exatamente o que acontece para levar um jovem a isso. Eu não levo isso ao pé da letra, não, de que você dar, você estaria estragando. Não consigo entender isso como uma verdade absoluta. Conheço muita gente que tem de tudo,
fosse assim, todos os ricos e milionários estariam por aí espancando as pessoas. Não é isso. São valores, a meu ver, que não foram passados corretamente. Bom, olha só, sobre isso que a gente está falando aqui, a gente tem uma reportagem que mostra um aspecto dessa discussão. É um outro caso, vou mostrar agora, de jovens de classe média alta que se envolveram em um crime grave. Dessa vez, um crime cometido num ambiente que eles conhecem bastante, que é a internet. O grupo invadiu contas bancárias na Paraíba e desviou cerca de 10 milhões de reais. Vamos ver. A quadrilha criava programas espiões capazes de capturar o número da conta e a senha dos usuários de banco via internet. As informações eram usadas pelos hackers, liderados por um rapaz de 19 anos, para invadir contas bancárias. Ao longo da investigação do caso, a Polícia Federal grampeou conversas entre os criminosos e flagrou a indignação do pai de um dos envolvidos na quadrilha. Vocês não querem fazer nada na vida, querem viver como um vagabundo e querem ter o status de pessoas que têm condição material de possuir carro, de comprar joias, de viajar. E na realidade isso é uma tremenda fantasia. E meses antes da prisão dos jovens criminosos, ele fez o alerta. Infelizmente, isso é fruto do que vocês estão cultivando. E está chegando a hora de vocês assumirem a responsabilidade pelo que vocês andam fazendo. Agora, eu só digo uma coisa, meu amigo. Na hora que o pau cantar, vocês vão chorar lágrimas de sangue, vão gritar papai e mamãe, não vai ter ninguém para socorrer vocês, não. Quer dizer, a gente está falando de tudo isso aqui, a gente mostrou agora um exemplo, né, de jovens que têm dinheiro, mas assim, querem ter mais, não querem trabalhar, aquela coisa, né, qual é o caminho correto? É trabalhar para ganhar dinheiro. Mas tem um pai ali que está dando duro, né, mas depois do já acontecido, né. Mas aí só um adendo, né, não é questão de jovem, não, tem muito ministro, tem muito senador que já tem muito dinheiro e quer ter mais. Né? Isso não é uma questão restrita aos jovens. Seja um exemplo, exatamente. Né? Mas aí agora, só voltando à questão, né, dos desejos e os valores, a gente vive numa sociedade que é consumista, onde a pessoa também se identifica e ela passa a ser valorizada pelos bens que ela porta. Hoje não é só o jovem de classe média, classe alta, que quer ter o seu celular, quer ter o seu carro, quer ter o seu... O menino do morro também quer. Né? Uns têm acesso por via dos pais e outros não. Aí que está a questão, e é fundamental, é a questão que todo mundo falando, né? Tem que falar valores, tem que formar valores. Como é que cria valores? Os valores, né? Uma das maneiras de se criar os valores é a partir da negociação desse desejo. A criança, quando chora, né? Quando é pequena, ela tem seu desejo, ela chora, quer mamar, tem suas necessidades, e ela, através do choro, vai negociando ali, né? A hora dela comer, a hora dela ser trocada, e essa coisa toda. É na negociação desses desejos que também forma valores. Tem uma coisa que hoje acontece com uma certa frequência, né, que alguns pesquisadores até dizem que tem uma certa, entre aspas, culpa aí dos pais, né, de tentar atender as necessidades dos filhos como uma forma também, né, de se colocar ali a sua ausência, de colocar ali a sua falta de paciência, de colocar ali a sua necessidade de colocar limite que é chato pra cacete, e aí ele vai lá e coloca lá todos os bens, né, como uma forma até de compensar. E o ser humano, ele não precisa de bens. Os bens, eles são necessários, mas eles não são fundamentais. Quando as crianças muitas vezes até fazem um ato como esse, é um ato de desespero até de olha pra mim, né? Quem estuda na psicologia, na sociologia, a delinquência ela pode ser entendida de várias maneiras. Uma, né? Jovens cometerem certas infrações é parte da própria vida, né? Ninguém daqui pode dizer, olha, fui jovem, passei, né, ileso, por isso não cometi nada. É parte, e é fundamental isso, desafiar os valores da geração que está até na construção do novo, e a sociedade caminha, o mundo caminha por isso. Agora, os limites também eles têm que ser aprendidos nessa negociação. Segunda coisa, quando a gente também fala de estabelecer, né, regras e valores a partir também da negociação desses desejos, é aí também que eu coloco até onde o desejo pode ir, até onde eu tenho que também negociar com esse outro para ter aquilo que eu quero. E aí o papel dos pais, e não é só os pais, do adulto, e quando eu falei da escola lá atrás, né, Tânia, eu só volto uma adenda aqui, não é necessariamente o professor, é a escola. O professor ali é o mais penalizado, porque acaba estourando na cabeça dele tudo que a estrutura não fez por ele. Cobra-se do professor que ele devia fazer. A figura do adulto aqui... Ele está na ponta do sistema. E aí que eu estou dizendo aqui nessa discussão agora, a figura do adulto aqui é fundamental até para o jovem formar o seu valor, tanto na sua imitação, né, daquilo que ele vê como regra, como valor, como também esse limite que o outro dá na negociação do desejo que o jovem tem, que o pai muitas vezes fala, olha, isso dá para atender, isso não dá para atender, isso para te atender a gente vai ter que negociar assim, vamos deixar para lá. Ele vai ensinando a esperar, ele vai ensinando a cara ter tolerância, ele vai ensinando até como ele enfrenta essa frustração de não ter, porque também quem não tem é extremamente, não lida muito bem com essa frustração. Eu gostaria de complementar, está perfeito, vou falar 1 e 2 também, aprendi bom. Que eu queria dizer que eu achei ótimo que ele colocou, essa questão da negociação do desejo, também precisa ter o pai, a mãe, em mente, que uma coisa é você ter uma necessidade, outra coisa é ter um desejo. Né? Isso é um diferencial que hoje está muito difícil
de ser percebido. Quando a mãe, que ainda agora falou, né, não, a gente quer dar tudo para o filho, mas esse tudo, há 20 anos atrás, podia significar dar valores, dar a melhor herança, não quer dizer que também não passem valores, né? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que muitas vezes, hoje, numa sociedade, como eu disse antes, que subliminarmente vai formando a ideia nas pessoas de que o que dá certo é ter coisas materiais, esse desejo de dar tudo para os filhos, que poderia ser, como na nossa geração que lutamos para dialogar, para não sermos autoritários, né? Para ouvirmos o lado interno, psicológico dos nossos filhos, acabou se esvaziando em dar coisas materiais. Então, dar carro, como ele disse, às vezes até para aplacar uma culpa, sim, da sua ausência, mas eu sempre digo, olha, pai, você quer dar um carro, dá. Quer dar um celular, dá, mas não é assim, dado assim, é com bula. A sua experiência de consultório mostra isso, que isso acontece muito. Não tenho a menor dúvida de que quando os pais, aí falando de classes sociais mais favorecidas, maniacamente dão aos filhos coisas, o resultado é adolescente com alta impulsividade e baixa tolerância à frustração, por um lado. Segundo, a identidade do adolescente se constrói também pela transgressão. Adão e Eva estavam no paraíso, não tinham a condição humana. Se Deus existe, ele inventou o quê para dar condição humana a Adão e Eva? Uma proibição. Ele disse, olha, vocês terão tudo, só não me comam desse fruto. Quando ele disse isso, Adão e Eva transgrediram, expulsos do paraíso, adquiriram a condição humana. A transgressão faz parte da aquisição da identidade. Agora, há que se proteger os adolescentes, tem um limite na sua transgressão. E o que está faltando, dentre outras coisas, eu te diria assim, ararinha azul, tamanduá-bandeira, boto rosa e adultos são espécies de extinção. Falta adulto como modelo. Os adultos, você está dizendo que os adultos agem como crianças, como adolescentes? Na família, falta adulto. Tem muitos adolescentes de diferentes idades. Na escola, falta adulto. Tanto que existe uma palavra, já no dicionário Oxford, que se chama a palavra adultescente, que é uma contração de adulto mais adolescente, tentando dar conta que no mundo ocidental, contemporâneo e urbano, um grande desejo dos adultos é, ao menos, parecer adolescente. E existe uma outra palavra que são os kids adults, adultos crianças. Eles abrem mão de tal forma da sua responsabilidade de adultos que passam a agir como se fossem crianças. Inclusive esteticamente, se vestindo como crianças. Bom, talvez por conta disso, essa seja a dificuldade também de se colocar, estabelecer limites dos filhos e das crianças, porque são todos crianças, agem como crianças. Bom, pais indo com os filhos para boate, porque são separados às vezes. Então, trocam roupa, vai vestido igual, namora a amiga da Por exemplo, o Departamento de Psiquiatria da USP tem um ambulatório para atender pais drogaditos encaminhados pelos filhos. Sabia disso? Não sabia, mas... Eu nunca vi no meu consultório, como nos últimos 10 anos, tantos adolescentes reclamando do uso de drogas, e não é só droga lícita, álcool, tabaco, droga ilícita por parte dos pais. E a USP tem um ambulatório que atende pais drogaditos encaminhados pelos filhos. Bom, vamos continuar essa conversa mais adiante? Faz outro rápido intervalo agora. E continue mandando perguntas aqui pra gente, lembrando o telefone 0, código da operadora 21 2502 0022. O e-mail é debate@futura.org.br. É um minutinho só, o Sala de Notícias em Debate volta já. Estamos de volta com Sala de Notícias em Debate. Nessa noite a gente discute o comportamento dos jovens que se envolvem em crimes e comigo no estúdio são o psiquiatra e psicanalista José Alteral, o sociólogo Renato Alves, Tânia Zaguri, filósofa e autora de livros sobre psicologia e educação, além de Maria Vitória Costa e Ana Márcia Micho, mãe de jovens aí nos 20 anos, na faixa dos 20 anos. Pergunta do Jaime Santos, de Salvador. Ele quer saber quando menores pobres cometem crimes bárbaros, a sociedade pede a redução da idade penal. Se nesse caso da empregada agredida, um dos jovens ricos fosse menor de 18 anos, a sociedade agiria da mesma forma? Tá, Tânia? Olha, eu acho que a gente realmente
está se assustando mais. Quando você começou o programa, você colocou muito bem. A gente se assusta porque há uma ideia de que a pessoa que tem todas as benesses da vida, né, casa, comida, segurança, paz, roupa, se tiver carro, celular, que nós falamos aqui, obrigatoriamente seria uma pessoa satisfeita e que faria tudo direitinho. Mas a verdade, como a gente colocou, o problema da criminalidade, o problema da marginalização dos jovens, ele não está absolutamente ligado a apenas um fator. É preciso que a gente não simplifique uma coisa tão séria. Nós acabamos de ver aqui, nós temos o fator social trazendo mensagens extremamente contraditórias. Nós temos pais ausentes, não só fisicamente, mas por insegurança ou por medo de não dar tudo ao filho que a sociedade quer que ele dê, né? E estimula isso, o consumismo, é uma realidade para milhares de adultos. E, além disso, existe o exemplo que nós estamos vivendo da crise ética há mais de 10 anos no Brasil, consecutivamente, não punindo as pessoas. É impossível a gente não falar de todas as coisas que aconteceram ultimamente, mensalão e outras coisas, e que todos estão soltos. De que forma uma criança ou um jovem não vai se sentir impune, já que ele é da classe dominante? Agora também eu acho que tem nessa discussão uma questão que é tradicional no Brasil. Eu acho que para determinadas classes sociais a certeza da impunidade ela é corrente, né? As classes mais expropriadas, os excluídos, os mais pobres, os empobrecidos, eles têm certeza da penalidade, inclusive da penalidade que vem anterior. A polícia, quando chega no morro, ela primeiro, vocês viram a ação da polícia no animal, primeiro matou para depois saber quem que era. E nas outras classes sociais, e aí talvez até isso mesmo que a Tânia falou, para uma classe a gente tem certeza de quais são as propostas. É menor redução na idade penal, são penas mais duras, é penalização maior. E para uma outra classe, a gente fica assustado e paralisado diante de um fato que a gente nem imaginaria que acontece com a gente. Não é que isso não acontecia. Isso, quando a gente vê notícias como essa, não é que elas aconteciam. Quando a mídia vai atrás, ela começa a perceber que isso já acontecia há muito tempo. Mas, primeiro, aquilo não tem relevância social que tem um crime cometido por uma pessoa pobre. E aí é uma questão também que é extremamente importante. Primeiro, criminalidade não é privilégio de pobre. Pelo contrário, ela acontece em todas as classes sociais. Agora, o que é diferente são os encaminhamentos. Esse é um trabalho fantástico do Sérgio Adorno, que ele mostra exatamente isso. Os encaminhamentos que os processos levam. Você tem um dinheiro para contratar um bom advogado, se você tem uma determinada condição social, a possibilidade da impunidade saiu, o STF, de crimes dos próprios políticos que vão para o Supremo Tribunal Federal. Quantos são julgados e quantos são condenados? Nenhum. Né? E para outra camada da população, é aí que você tem. Se por um lado o crime não é privilégio de pobre, a pena é privilégio de alguns. Bom, temos a pergunta aqui do Flávio Arruda, do Rio de Janeiro. Ele diz que jovens como esses que espancaram a empregada doméstica fazem isso porque existe impunidade no Brasil. O Flávio acha que o caso terminará como o do índio em Brasília, que os agressores já estão soltos. Ele pergunta, esse tipo de postura não deve ter uma punição exemplar? Não está falando sobre isso, eu quero ouvir a Maria Vitória e a Ana Márcia sobre isso. Ana Márcia ou Maria Vitória? Quem está aí? Bom, Maria Vitória. Maria Vitória, diga aí, o que você acha da questão da impunidade? Nosso telespectador aqui relembrou a história do índio, né? Que enfim, os agressores estão soltos já, porque enfim, rapazes que têm homens, né? Feitos que têm dinheiro, pais que têm condições de contratar advogados e estão soltos. O que você acha sobre isso? Eu concordo com o Renato. O crime ele não é privilégio de ninguém. Tanto o pobre quanto o rico cometem crime. Agora, é evidente que quem tem dinheiro paga melhores advogados, consegue colocar recursos, enfim, tem uma defesa melhor e acaba se privilegiando da lei. Como é que é dizer para o seu filho que o crime não compensa? Não se pode cometer crimes, você como mãe, se ele tem esses exemplos aí na cara dele, nas barbas dele. Foi o que eu falei desde o começo, né? Eu acho que você passa valores. Então, você passa valores desde muito pequeno. Não adianta eu estou com uma criança de 5 anos no carro e eu avançar o sinal. Eu acho que são pequenos delitos que a gente mesmo se pega cometendo. Então, é quando a professora te chama na escola para reclamar do filho e você, ao invés de brigar com ele, você briga com a professora. Isso é uma coisa muito comum que acontece hoje em dia. Então, é a criança que vai para a escola e fala... Eu falo porque eu sou moradora da Barra, né, e acompanho as coisas assim. Você chega para o professor e fala, olha, meu pai ganha 1 hora que você ganha 1 mês. Então, é o desrespeito. Quando eu coloquei que eu não relaciono
as coisas que você tem, a falta de limite, não é o dar coisas. É evidente que você não vai dar o mundo, mas se você consegue passar valores, eu acho que você, nada do que vem no jornal consegue influenciar. Porque, embora a gente veja impunidade, veja tudo isso, mas a parcela, felizmente, da população que pratica crime é menor. A maioria das pessoas são honestas, são pessoas de bem. Inclusive, nas camadas da população mais pobre, a maioria é gente de bem. Certo. Bom, vamos aqui, pergunta do Hélio Bispo, do Rio de Janeiro. Faz uma pergunta para os debatedores como pais. Vocês denunciariam seus filhos se eles tivessem praticado um crime como o do espancamento da empregada doméstica? Boa pergunta. Olha, eu gostaria, se tivesse um filho implicado numa situação de violência, de que ele recebesse uma atenção adequada, de tal forma que ele pudesse refletir sobre o que ele fez. Evidentemente, eu não sugiro a ninguém nesse país a prisão. A prisão. Que a gente tem. Porque a prisão não exerce o seu papel de recuperação. Então, não estou sugerindo a prisão, mas acho que muitas vezes um jovem ir à delegacia ou ao juizado da infância e da adolescência é muitíssimo educativo. Não tenho a menor dúvida disso. Sim. A justiça restaurativa, por exemplo, né, que coloca quem praticou o delito e a vítima juntos, adolescentes, para discutirem as questões que foram envolvidas, né, isso é muito rico. Agora, a propósito, a senhora é uma mãe moradora da Barra, né? Ah, que está com a gente eu tive esse tempo uma notícia de que num aniversário de 15 anos na Barra, quando se contrata um serviço, DJ, comida, para organizar o aniversário, vem junto no pacote uma ambulância que fica na porta da festa para atender os adolescentes que, pelo uso de álcool ou drogas, passam mal na festa. Então, se no pacote de um aniversário de 15 anos, música, come, bebe, vem uma ambulância junto, quer dizer que é permitido usar álcool, pelo menos em excesso, não só permitido, como tomar as providências. Então, mas aí está a questão dos valores que a Maria Vitória colocou, né? É proibido vender álcool para adolescentes. Ponto, Todos nós sabemos os locais que vendem. Qual o cidadão que chama o Conselho Tutelar ou denuncia a Promotoria da Infância e da Adolescência? Nenhum de nós. Nós não exercemos a cidadania como ela deve ser feita. Em outros países, isso é feito de uma forma bem mais severa, né? Faz parte da impunidade. O filho do Algore foi preso agora, candidato à presidência dos Estados Unidos, foi preso agora por portar álcool dentro do seu carro. Mas a Paris Hilton, que todo mundo sabe quem é, né, nos Estados Unidos, foi presa, mas não cumpriu a pena total dela, né? Quer dizer, lá também pessoas foi presa, mas não ficou o tempo que, enfim, precisaria ficar. Quer dizer, então, essa questão da impunidade também graça em outros países. A questão da impunidade não é um problema brasileiro. Não é um problema brasileiro. A gente pode pegar o Blair. Infelizmente. Como é que o Blair, o ex-primeiro-ministro britânico, justificou a invasão do Iraque? Ele apresentou um documento dizendo que era do Serviço Secreto Britânico, que na verdade ele copiou da internet de um jovem, era um mestrado, uma dissertação, não era nem doutorado, com os mesmos erros gramaticais de 10 anos passados, chupou da internet e disse, olha, esse é o serviço secreto que apresentou. Bom, se o Blair é um grande mentiroso, e é o ex-primeiro-ministro, né, o homem ficou 10 anos. Que exemplo, né? Quando o nosso aluno chupar da internet um texto e disser, olha, fui eu que escrevi, ele está querendo ser o Blair. Bom, vamos então ao resultado aí da enquete do Futura. Vamos ver quais foram as respostas essa semana da enquete do Futura que está lá. A pergunta que a gente fez ao internauta foi a seguinte: o que leva jovens de classe média alta a cometerem crimes violentos? Olhem só as respostas. 4,1% disseram que os casos dessa natureza que ocorrem são isolados. Para 20,9% é uma crise moral na sociedade. 33,7% responderam que é a certeza da impunidade. E para 41,3% é a falta de valores familiares. Aí a família de novo na berlinda. Nossos internautas acham que a família é a responsável por manter
por não dar-lhe os limites para os jovens, sim, para... Ou talvez seja nessas circunstâncias, como alguém falou aqui, um dos dois, mesmo nesse momento histórico que a gente vive, a família, o poder e a importância da família tem que ser resgatado e reafirmado. Acabou uma coisa na família, além dos adultos que eu brinquei, mas é uma realidade, acabou também a função paterna. A função paterna é que apresenta a vida como é, apresenta a lei. Mãe segura o bebê no colo, com o rostinho voltado para o rosto dela, na horizontal. Pai segura o bebê na vertical, com o rosto da criança voltado para o mundo. Eu, pai, ou quem exerce essa função paterna, que tem que apresentar o mundo, a realidade como é para as crianças. E falta isso, né? Pelo menos sim, em cada 3 famílias mas aí a família brasileiras... tem que se organizar de outra forma, pelo menos para passar esses valores, porque hoje as mulheres são uma realidade como chefes de família, enfim, né? Por isso que os jovens vão ficar perdidos no mundo, né? Pelo IBGE, em cada 3 famílias, o pai nem está mais em casa. Exato. Em cada 3 bebês que nascem, o pai nem reconhece. De que família nós estamos falando, né? De uma família diferente. Que famílias são essas no Brasil hoje, né? Bom, fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito disso. Em casa, com quem a gente quiser conversar sobre esse assunto. Eu agradeço a todos vocês pela presença hoje no programa. Obrigada por terem participado. Sala de Notícias em Debate termina aqui. Obrigada a vocês que participaram dessa conversa aqui do estúdio. José Alteral, psiquiatra e psicanalista. Renato Alves, sociólogo, pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da USP. Tânia Zaguri, filósofa e autora de livros sobre psicologia e educação. E eu agradeço também a advogada Maria Vitória Costa e a atriz Ana Márcia Nicho pela presença no programa. Então, obrigada pela companhia até agora. Uma boa noite para você e até a próxima terça-feira. Tchau.